Salve família vascaína! Antes da gente começar o nosso vídeo de hoje, eu quero fazer um pedido muito especial para cada um de vocês que acompanha aqui os nossos vídeos, que vocês assistam esse vídeo até o final, porque no término do vídeo de hoje nós iremos fazer um anúncio gigantesco que você, torcedor do Vasco, inscrito aqui do nosso canal, vai sair ganhando. Então, por favor, acompanhe o nosso vídeo até o final. A gente vai trazer tudo que você precisa ficar sabendo em relação às notícias, novidades e informações do nosso Vascão. Vamos falar muito da vitória de ontem, né? Muito importante, fora de casa, numa partida muito complicada contra o Confiança. Vamos falar também sobre a sequência do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Temos aí 10 partidas pela frente, são 5 jogos em casa, 5 jogos fora de casa. Vamos trazer aí como está a situação do Vasco na tabela do Campeonato Brasileiro, né? Após a terceira vitória consecutiva e 5 jogos sem perder, sob o comando do Fernando Diniz, né? E com a volta do Nenê pro nosso Vascão. Então, como sempre aí, eu peço para todos vocês acompanharem o nosso vídeo até o final. Peço também a sua colaboração, a sua ajuda, correndo aqui embaixo do vídeo, deixando aquele joinha, deixando aquele like, aquela curtida. E você que está chegando aqui ao canal pela primeira vez, conhecendo o nosso trabalho de informar, de dar notícia do Vasco e como sempre aí, né, trazendo para vocês em cima da notícia tudo que acontece no nosso clube, já aproveita, corre aqui embaixo no botãozinho vermelho, já se inscreva aqui no canal. E mais importante ainda, não esqueça também de ativar o sininho de notificações, que fica aqui logo embaixo do nosso vídeo, para que você sempre receba todos os avisos do YouTube assim que os nossos vídeos vão ao ar diariamente por aqui. Combinado? Então vamos que vamos aqui dar início ao nosso vídeo de hoje, né? Comentando um pouquinho sobre a vitória do Vasco ontem, né? Jogo fora de casa, terceira vitória consecutiva do Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Terceira vitória aí do Fernando Diniz como treinador, do Nenê, após o retorno dele ao Vasco. Uma vitória complicada, diga-se de passagem, né? O primeiro tempo do Vasco muito fraco, não vou aqui ficar rasgando elogios, porque realmente não jogou o futebol que a gente esperava. O time estava um pouco dislexo, né? Um pouco perdido ali no primeiro tempo, não estava conseguindo envolver o adversário como fez nos últimos jogos contra o Goiás, também como jogou contra o Cruzeiro e contra o próprio CRB, nos 2 jogos que o Vasco acabou não vencendo. Mas ontem a sorte estava do nosso lado, né? O segundo tempo a equipe voltou mais ligada, mais conectada, mais compacta. O Germancano foi fundamental, né? Fazendo aquele gol ali, um gol que é gol de atacante que sabe realmente se movimentar dentro da grande área. E logo depois do gol do Germancano, o nosso zagueiro Ricardo Graça, surpreendentemente, como um atacante, foi lá e fez o 2-0, que basicamente garantiu, né, essa vitória importantíssima para o Vasco. Depois do segundo gol do Vasco, o time do Confiança veio para cima com tudo. O Vasco teve que se retrancar, teve a oportunidade de fazer o 3-0, né, naquela bola do Morato, que ele chutou praticamente no meio de campo ali, com o goleiro fora do gol, acabou não entrando. E ali no final do jogo, né, aos 40 minutos do segundo tempo, Confiança achou um gol, né, o 2-1, e quase empata no finalzinho. Mas como eu falei, finalmente a sorte agora tá do lado do Vasco. Teve aquele lance do VAR que foi muito contestado, pessoas de arbitragem, uns disseram que foi pênalti, outros disseram que não, mas como eu falei, nesse momento a sorte tá com a Cruz de Malta, a sorte tá do nosso lado aí. Realmente muito importante que isso siga até o final do Campeonato Brasileiro. Então, com essa vitória de ontem, o Vasco chegou aí aos 28 jogos na tabela, né, se igualando a todos os outros times aí da competição. Chegamos a 43 pontos e a 6ª colocação do Campeonato Brasileiro. Você vai falar, pô, Mário, então estamos ali já pertinho do G4. Realmente, está se aproximando aos poucos aí nessa sequência, né, de 2 empates e 3 vitórias. Chegamos muito mais perto dos nossos adversários. E o 5º colocado, né, que é o CRB, tem 48 pontos, 5 a mais que o Vasco. O 4º colocado, que é o Goiás, tem os mesmos 48 pontos. E até mesmo o 3º colocado, que é o nosso rival, o Botafogo,
também com 48 pontos e, diga-se de passagem, o segundo colocado da competição, que é o Avaí, que inclusive ganhou nessa rodada, tá com 49, então tá muito embolado. O Vasco tá a 5 pontos ali do terceiro colocado, do quarto colocado e do quinto colocado, e a 6 pontos do segundo colocado, que é o Avaí. Já o líder da competição, que é o Coritiba, tá um pouco mais à frente, com 53 pontos aí na tabela. Então realmente as chances do Vasco cresceram demais em certo momento ali da tabela, né? Em certo momento da competição, há 6 rodadas atrás, as chances matemáticas de porcentagem do Vasco conseguir o acesso para a Série A chegaram a ser de apenas 1%, e hoje essas chances já subiram para 15% aí, segundo os especialistas, né? Os matemáticos que entendem desses cálculos aí de tabela. Então realmente o Vasco nessa sequência muito positiva. E agora vamos analisar, né, como está a situação dos próximos jogos que nós temos pela frente. O Vasco tem ainda 10 partidas a serem disputadas nesse Campeonato Brasileiro, sendo que serão 5 jogos fora de casa e 5 jogos em São Januário, né, em casa no nosso Caldeirão. A próxima partida segue o Vasco longe do Rio de Janeiro, será no próximo sábado, dia 9 de outubro, às 5h30 da tarde, contra o Sampaio Corrêa. O Sampaio Corrêa, que nesse momento está na 11ª colocação com 37 pontos, né? Então o Vasco se distanciou um pouquinho aí do nosso adversário direto por essa briga ao acesso. O Sampaio Corrêa não vem numa sequência muito positiva, né? Nos últimos 5 jogos, eles não ganharam nenhuma partida. Foram 3 derrotas e 2 empates. Então o Vasco vai ter que tirar proveito aí dessa sequência negativa, dessa pressão que está crescendo, né, em cima dos jogadores, da comissão técnica do nosso adversário, para poder conseguir mais uma vitória. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro no sábado seguinte. Teremos uma semana inteira para o Fernando Diniz reacessar, entender o que aconteceu nesse jogo contra Sampaio Corrêa, para encarar o líder da competição, que é o Coritiba, que vem aí de 3 vitórias, 2 empates. Então o Coritiba muito bem no Campeonato Brasileiro, mas como eu falei, não joga um futebol espetacular, não joga aquele futebol de toque de bola. É um time que joga bem fechado e tem bons meias e bons atacantes, por isso aí vem fazendo, né, esse bom Campeonato Brasileiro. Depois da partida contra o Coritiba, que para mim o Vasco tem plenas condições de vencer, a gente vai pegar o Náutico, que vai estar aí nesse momento na 9ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Náutico vinha numa sequência muito ruim de 4 derrotas, mas nessa rodada venceu, então pode ser que o Náutico aí se ache de novo no Campeonato Brasileiro e possa estar voltando a brigar ali entre os primeiros colocados. Então é um jogo complicado, para mim é um dos jogos que o Vasco ali pode ter alguma dificuldade por jogar com o estádio lotado por lá, então vai ser um jogo bem difícil de se vencer, mas se jogar o futebol que jogou nos últimos jogos, não vejo porque não temos aí condições de brigar por essa vitória também. Após a partida contra o Náutico no dia 24 de outubro, o Vasco retorna ao Rio de Janeiro para encarar o CSA. O time do CSA está na 7ª colocação, 1 ponto atrás do Vasco na tabela, um adversário chato, um adversário difícil, que joga um futebol redondinho, mas para mim também é uma vitória que o Vasco tem que conseguir jogando dentro de casa. Depois desse jogo, nós iremos encarar fora de casa o Guarani que caiu para a 8ª colocação no momento, com 42 pontos, apenas 1 ponto também atrás do Vasco, então é mais um jogo de 6 pontos. Nesses 2 jogos seguidos contra CSA e Guarani serão jogos cruciais para o Vasco conseguir esse acesso. Depois da partida contra o Guarani, temos o clássico contra o Botafogo, que é nesse momento o 3º colocado. Depois o Vasco pega o Vitória, mais uma vez no Rio de Janeiro. Depois o Vila Nova, fora de casa. E para fechar os 2 últimos jogos, em casa contra o Remo e fora de casa contra o Londrina. Então desses 10 jogos, Vasco tem que vencer 7 partidas para poder calcular ali os 21 pontos, somar aos 43 que nós temos no momento e chegar, né, àquele número mágico ali de 64 pontos no Campeonato Brasileiro para praticamente garantir o acesso à Série A. Para mim, desses 10 jogos, o que o Vasco tem mais condições e irá vencer são contra o Sampaio Corrêa, contra o Coritiba, CSA, Vitória, Vila Nova, Remo e Londrina. Os outros 3 jogos são jogos mais difíceis, contra Guarani, contra Náutico e contra Botafogo, e para mim são jogos que não necessariamente o Vasco tem aí grandes possibilidades de vencer, apesar de eu acreditar em vitórias sim nessas partidas também. Então é isso, quero saber sua opinião desses 2 jogos.
quantas partidas você acha que o Vasco vence, quantos pontos você acha que o Vasco vai chegar no final da temporada e em qual colocação você acredita que o nosso Vascão vai terminar esse campeonato brasileiro. E agora vamos falar de coisa boa mais uma vez, né? Um grande anúncio que a gente vai fazer aqui em forma de agradecimento. Ontem, após a vitória do nosso Vascão aí, fora de casa contra o Confiança, o nosso canal aqui, o meu canal, o seu canal, quando eu gosto de falar, esse canal não é meu, esse canal do torcedor vascaína, do nosso clube, ele bateu a marca gigantesca, uma marca, cara, muito significativa, maior canal do Vasco na internet, no Brasil aí, de 400 mil torcedores do Vasco por aqui. Então, em forma de agradecimento, além dos 400 mil torcedores que a gente chegou à marca aqui de inscritos, nós também chegamos à marca de 114 milhões de visualizações nesses 3 anos de trabalho. Então, de uma forma que eu quero retribuir para você, torcedor do Vasco, para você vascaíno, que às vezes nunca teve em São Januário, nunca teve a chance de ver um jogo do Vasco no estádio, mesmo que seja no seu estado, é o seguinte, galera, nós iremos sortear uma camisa oficial do Vasco para cada estado do Brasil, para um torcedor de cada estado do Brasil. E além disso, nós iremos sortear também um plano de sócio torcedor também para um torcedor do Vasco de cada estado Brasil afora. Aí você vai me perguntar, pô, Mário, que bacana, eu tô muito feliz, obrigado. E, porra, eu acho que é obrigação minha fazer algo desse tipo, né, para agradecer a todos vocês, para poder comemorar essa marca, mesmo o Vasco estando numa segunda divisão, passando por anos aí tão complicados. Isso mostra, o nosso canal aqui mostra o tamanho, a força, o amor, o respeito, o carinho que nós, torcedores do Vasco, temos com essa Cruz de Malta, com essa camisa, com essa instituição. E para você participar é muito fácil, é muito simples, você não vai ter que pagar nada, você não vai ter que gastar um centavo sequer. Tudo que você precisa fazer são 2 coisas. Você precisa estar inscrito aqui nesse canal, obviamente, né? Você vai ter que estar inscrito aqui no canal Mário Coelho Vasco. E você também vai precisar se inscrever lá no nosso canal da Twitch TV, que é o canal que a gente criou de lives para assistir as coletivas de imprensa, para poder resenhar, falar de Vasco aí todos os dias, todas as noites. E para você se inscrever por lá é muito fácil. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo de hoje. É o primeiro link aqui embaixo na descrição do vídeo e o link também vai ficar no primeiro comentário fixado do nosso vídeo de hoje. Esse sorteio vai acontecer daqui a 2 semanas, então, meu irmão, aproveita, corre, não perde tempo, já corre aqui no primeiro link na descrição do nosso vídeo, clica lá. Você que não tem a Twitch TV, não é Twitter, galera, é Twitch TV. Você que por acaso ainda não tem a Twitch TV instalada no seu celular, clica no link, faz o download e já segue a gente por lá. O nosso canal da Twitch TV não é Mário Coelho Vasco, é Mário Coelho V. Então, clica no link, se inscreva lá no nosso canal da Twitch TV, no botãozinho roxo, que automaticamente você já estará participando desse sorteio que a gente vai estar fazendo para os vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Aí mais, a gente também vai fazer um para a galera que mora fora do Brasil, os vascaínos aí da Europa, dos Estados Unidos, México, enfim, Austrália, tudo que é lugar. Então fiquem ligados, mas tem que seguir essas 2 regrinhas, que é estar inscrito aqui no canal e também inscrito lá no nosso canal da Twitch TV. Combinado? Então, muito obrigado por essa marca gigantesca. Não fossem vocês, torcedores, não fossem vocês que acompanham o nosso trabalho, assistindo o vídeo, deixando o like, compartilhando com os amigos, fazendo críticas aqui ao nosso canal para a gente poder melhorar cada vez mais, a gente não teria chegado a essa marca e agora é rumo a 500 mil, meio milhão de vascaínos por aqui. Então, conto com a sua ajuda, conto com a sua colaboração. Aproveita e já compartilha o vídeo. Quanto mais pessoas aí você trouxer para se inscrever aqui no canal e se inscrever lá na Twitch TV, maiores serão as suas chances. Então inscreve sua mãe, sua tia, seu papagaio, teu cachorro, teu irmão, teu vizinho, para você poder aumentar suas chances de levar uma camisa do Vascão para sua casa. Demorou? Tamo junto, de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!